a questão do dízimo. Você é a favor ou você é contra o dízimo? Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Há pessoas que fazem citação do texto em apreço, dizendo que o texto está fazendo uma condenação contra os que contribuem com o dízimo e que Jesus manifestou sua posição desfavorável contra o dízimo. Ora, o texto não diz isso como alguns querem interpretar. Nós lemos que Jesus está recriminando a atitude dos fariseus, dos escribas, chamando-os de hipócritas. Por quê? Porque eles praticavam um ponto, um ensino da lei, como dizimar a hortelã, o endro e o cominho, que eram sementes ou condimentos para alimento de um valor ínfimo, quase sem apreciação, enquanto ao mesmo tempo desprezavam o mais importante da lei. Que coisas importantes que eles não estavam levando a sério: o juízo, a misericórdia e a fé. E Jesus conclui na sua observação: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, esta parte final do versículo 23 define o entendimento correto do que Jesus está recriminando entre os escribas e fariseus. Ele está dizendo: deveis fazer estas coisas. Que coisas eles deviam fazer? Deviam praticar deviam praticar o juízo, deviam praticar a misericórdia, deviam exercer fé. São pontos importantes da lei de Deus para nós. E, ao contrário, então, não deviam omitir as coisas menores. Que coisas menores eram essas aqui? Jesus declara que não deveis omitir: o dízimo da hortelã, o dízimo do endro e o dízimo do cominho. Ora, quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. E quem é infiel no mínimo, é infiel no muito. Então, a conclusão que se chega é que não há exatamente, como alguns procuram afirmar, que Jesus condenou o dízimo e que, por conseguinte, o dízimo era da lei e o crente ou o cristão está hoje desobrigado desse compromisso que não deve existir. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar uma declaração a respeito de Deus ser realmente o Criador do universo. Pode ser que alguém negue nossos dias, como existem os ateus, que negam a existência de Deus. Mas o cristão que tem a Bíblia,
Ele lê no livro de Jeremias 32, versículo 17: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Então, obviamente, o texto nos aponta que Deus é o Criador de todas as coisas. No Salmo 24, de novo se repete por Davi, no versículo 1 e no versículo 2, ele declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, tudo, absolutamente tudo, é criação de Deus. Ora, se é criação de Deus, tudo que pertence a Ele e que nós indiretamente usufruímos, vem da parte dele. Então, Davi, na sua oração, no capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas, e no versículo 14, ele diz assim: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Isso significa que Deus permite que administremos 90% de toda a nossa renda. E os outros 10% devem ser devolvidos a Deus. E a Bíblia então nos ensina que devemos entregar o dízimo na sua casa, no seu templo, para a manutenção da sua obra. É o que nós denominamos o dízimo do Senhor. Esta doutrina é ensinada em toda a Bíblia e quero apontar, antes da lei, nós vamos encontrar a primeira vez quando o dízimo é mencionado e por um homem que a Bíblia declara ser considerado, chamado por Deus de seu amigo, meu amigo Abraão. Deus chamou Abraão de seu amigo, e Abraão é tido no Novo Testamento como o pai dos que são da fé. Os que são da fé são filhos de Abraão. E no capítulo 14 do livro de Gênesis, e no versículo 20, está escrito palavras seguintes: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui está a primeira ocorrência na Bíblia Sagrada, quando a lei foi dada somente 430 anos depois de Abraão. Quando passamos para o Novo Testamento, de novo, vamos encontrar no capítulo 7 do livro de Hebreus estas palavras: porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação,
rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então, o texto do livro de Gênesis 14, versículo 18 a 20, é repetido no livro de Hebreus, livro que fica dentro do Novo Testamento, e se refere exatamente ao dízimo. Então nós fazemos uma comparação, você abrindo o livro de Romanos, no capítulo 4, e você vai notar no versículo 16, o que se diz de Abraão, como ele é chamado por Deus. Diz o texto: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então o texto está dizendo que os que são da fé são filhos de Abraão. Não está dizendo que os que são da lei, mas os que são da fé. E a Bíblia declara então que Jesus é eterno e que ele foi representado do Antigo Testamento por Melquisedeque, que ficou registrado como uma figura dele. Enquanto permanece o sacerdócio de Cristo, e este sacerdócio é eterno, versículo 24 do capítulo 7 de Hebreus. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, de modo que os que são da fé, com Abraão, repetem o exemplo de Abraão, dando o dízimo para a causa de Deus. E por sua vez, Jesus, cuja figura, cuja tipologia é Melquisedeque, recebe, como recebeu de Abraão o dízimo, e abençoou Abraão. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo recebe e abençoa as pessoas que são fiéis neste particular. Então nós encontramos no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 12, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor, se não vos abrir as janelas do céu e não vos dar uma medida, de modo a que sejamos abençoados materialmente. Agora, esta doutrina, acerca da qual estou falando, não é uma doutrina agradável. E por isso existem pessoas que sistematicamente se colocam contra a doutrina e até arrogam, como que dizendo, tem um privilégio de não contribuir. E algumas igrejas e organizações religiosas põem lá dentro da igreja uns dizeres, como que querendo parecer diferentes. Aqui não se faz coleta. Só que já fizeram coleta quando foram bater de porta a porta para vender revistas. Já fizeram uma coleta lá.
Com isto querem atrair atenção como se fossem diferentes. E outros colocam também dizeres dentro do templo: não cobramos dízimo. Isto tem um sentido de atrair pessoas como que dizendo: esse grupo é diferente dos demais, porque não falam em dinheiro. Ora, meu prezado ouvinte, nós devemos ser simples como as pombas, disse Jesus, mas também prudentes como as serpentes. O que significa isso? É que você passa em frente dos templos de determinadas igrejas e organizações religiosas e você vai ver a bela estrutura do templo, templos suntuosos, lindos, construções arquitetônicas que às vezes levam milhões de reais. E você pergunta: quem é que custeou toda essa construção? Será que não houve contribuição dos membros? Sim, houve contribuição, só que a contribuição é feita de modo oculto. Não se deve permitir que os visitantes tenham a impressão de que ali se mexe em dinheiro. Então é feito o trabalho sigilosamente, só as pessoas integradas que sabem como devem fazer as suas contribuições, e os que entram pela primeira vez, pela segunda vez, admiram-se. Oh, mas como esta igreja é diferente, porque não fala em dinheiro. Mas a realidade é bem outra. Então fica aqui a palavra que deve estar presente com você. Como disse Davi: nós damos do que tu nos dás. E Deus é aquele que nos dá o emprego, nos dá saúde, nos dá família, nos dá meios de sobrevivência. Logo, sejamos gratos a Deus nesse particular. Amém.